comentar esse código. Vou utilizar aqui um outro. E nesse outro nós vamos fazer a junção desse nosso where aqui e da nossa idade. Então olha só, vou colocar aqui, ponto. E vou agora executar aqui o nosso projeto. Vocês vão ver que agora ele vai gerar um erro aqui pra gente. Eu já vou explicar para vocês. Vamos lá, vou deixar aberto aqui o meu emulador. Vou clicar aqui em Firestore ler dados. Olha só, veja que aqui apareceu um erro pra gente. Se eu vier aqui em Errors e apagar, ou melhor aqui em Verbose, nós vamos ver que nós vamos ter essa mensagem aqui do Firebase. Olha só. Aqui, ó, vai ter esse link. Se você quer achar aqui melhor, você pode colocar aqui a seguinte informação: FileAd, e ele já vai aparecer aqui o erro. Então, esse erro aqui, ele está dizendo, o Firebase está dizendo que esse tipo de consulta aqui ele não consegue fazer de forma automática para você. Então, você vai ter que estar criando lá dentro do Firebase uma regra para que você consiga atender a esse tipo de consulta. Então, para você criar aqui essa consulta, você vai ter que vir aqui nessa nossa parte do banco de dados, aqui de índices, e vamos ter que criar aqui um índice para você. E nesse índice você vai especificar aqui certinho qual é a regra que você quer fazer. No nosso caso, nós queremos que a nossa regra aqui ela obedeça a seguinte ordem. Nós queremos somente os documentos que vão ter o campo fumante como false e somente aqueles documentos que também vão ter a idade aqui como sendo maior do que 10. Então você pode criar aqui dentro dessa nossa janela aqui que foi aberta para nós. Mas o próprio Firebase na sua documentação fala que não é recomendável que você crie isso daqui de forma manual. O Firebase ele não quer que você venha aqui e fique inserindo as informações. Ele já está te mostrando aqui um link que vai criar para você isso de forma automática. Então olha só, vai ser esse link aqui, ó. Então a única coisa que você vai fazer é clicar em cima desse link e ele de forma automática ele vai começar a criar esse índice para você. Olha só, vamos aguardar aqui um pouquinho que ele vai começar. Olha só, ele já vai me dar aqui qual é a forma que nós devemos estar criando o índice e eu tenho que clicar somente aqui em criar índice. Olha só, o próprio Firebase vai começar a criar. E por que o Firebase faz isso, pessoal? Porque existem várias formas de você fazer uma consulta. Então, para que a pessoa não precise ficar vindo aqui e criando de forma manual, aonde com certeza a pessoa vai passar muita dor de cabeça, então, para evitar esse tipo de transtorno, o próprio Firebase ele vê que esse tipo de consulta que ele não vai conseguir fazer, mas ele já te dá o link para que você possa clicar ali e então ele vai estar gerando esse índice para você, para que daí você consiga fazer esse tipo de consulta aqui, tá? Vamos aguardar um pouquinho. Aqui ele demora um pouco para fazer esse processo, então geralmente eu deixo em torno de uns 3 a 4 minutos ele fazendo aqui esse processo e depois eu venho aqui e atualizo a página. Então vamos esperar aqui um pouco e então dado esse tempo eu vou pegar e atualizar aqui a nossa página. Pronto? Olha só, eu tive que esperar aqui em torno de 3 a 4 minutos, mas se você esperou todos esses minutos e mesmo assim ele ainda não finalizou aqui, então você vem aqui, atualiza a sua página, porque dessa forma ele vai atualizar aqui a página e se ele já criou o código, se ele já criou aqui o índice, então ele vai aparecer uma mensagem para você informando que o índice já foi criado de forma correta, tá? Porque nessa parte que o Firebase, e até o momento, pelo menos pelo que eu tenho utilizado ele está um pouco falho nessa parte porque ele demora aqui para mostrar para você que realmente ele já criou aqui o índice, tá bom? Então agora que nós já fizemos isso, se você vier aqui agora e fazer o teste no aplicativo novamente, eu vou até apagar aqui.
E vamos escrever aqui o mesmo log que nós temos aqui, ó. jafapps www. Olha só, se nós viermos aqui agora para ler os dados, vocês vão ver que a nossa mensagem de erro ela não vai aparecer. Olha só, e dessa forma, as nossas informações aqui, elas vão, os nossos documentos, eles vão ser exibidos para a gente de forma correta. Então, quando aparecer aquela mensagem de erro, é porque você não criou um índice. E quando você não cria o índice, a sua consulta ela não vai ocorrer de forma correta. Pode até ser que ela não gere nenhum tipo de erro para você, mas que também ela não mostre todos os documentos que obedecem à sua regra aqui que você criou, tá bom? E se você vier aqui no site do Firebase, você vai ver que existem outras formas de você estar consultando suas informações. Então tem vários outros exemplos aqui que você pode estar utilizando, tá? Mas outra parte também que não está aqui nessa página, mas que eu vou deixar o link logo abaixo da videoaula, é que tem também uma parte aqui que você pode estar utilizando, que é a parte de ordenar as nossas informações. Então eu vou criar aqui uma outra variável aqui, carry, onde eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa parte aqui de cima e vou utilizar aqui o order by. Esse order by aqui, ele vai ordenar os seus itens. E aqui eu posso estar colocando o nome de um campo. Eu vou colocar aqui o nosso campo, que nós temos aqui no nosso banco de dados, chamado Johnny, que vai ser esse nosso campo aqui, ó. Olha só, então eu quero ordenar todos os nossos gerentes que nós temos aqui pelo nome. Então eu posso vir aqui, inserir o nome do nosso campo, e então eu posso estar também utilizando aqui o limite. Aqui no nosso limite, eu vou estar colocando 3. Já vou explicar para vocês. Aqui eu vou colocar um outro documento, só para ficar melhor da gente entender ali o que nós estamos fazendo. Aqui o nome desse campo eu vou colocar nome, vou colocar aqui www, ou melhor, aqui eu vou colocar AA. Aqui o nosso outro campo vai ser a nossa idade. E aqui vai ser o nosso fumante. Vamos colocar aqui um boolean. Vou clicar em criar. Pronto, então agora nós temos 4 documentos. Só que quando eu coloco aqui o limite de 3, quer dizer que eu estou informando para o Firebase que eu quero que ele me envie somente 3 documentos e não todos que estão lá dentro aqui da minha coleção de gerentes. Então isso vai ser muito bom caso, por exemplo, você tenha 1000 documentos aqui, só que daí você quer fazer uma consulta e ter somente ali os 10 primeiros documentos. Então dessa forma você vai economizar leituras ali do seu banco de dados. Então essa forma aqui é uma forma muito inteligente de você trabalhar às vezes com a parte de consultas quando você tem uma lista muito grande. Então aqui eu vou estar limitando para que o Firebase envie somente 3 documentos. E essa nossa ordenação aqui que nós estamos fazendo, ele vai nos enviar da letra A até a letra Z. Então eu vou fazer um teste aqui para mostrar para vocês. Vou clicar aqui para executar o nosso emulador. Olha só. E vocês vão ver que os nossos dados aqui parece que eles não vão vir em ordem alfabética. Olha só, ao clicar em cima, apareceu, olha só, primeiro o Johnny, depois o Léo e depois aqui o nosso gerente AAA. E por que isso aconteceu, sendo que o AA era para ele ficar aqui na parte superior? É porque o AA aqui ele está em minúsculo, ele está em letras minúsculas. Então olha só, eu vou colocar aqui no nosso banco para que ele fique em letra maiúscula aqui o começo. Vou clicar em atualizar. Agora eu vou apagar aqui o nosso log. Vou voltar e vou entrar novamente. Olha só o que vai acontecer. Olha só, agora os nossos itens estão em ordem alfabética de forma correta. Então, tome muito cuidado quando você for fazer essa ordenação, tá? Outra coisa muito importante, você pode às vezes querer que os seus itens aqui eles venham na ordem decrescente. Então você pode fazer isso daqui, ó. Você vai colocar uma vírgula na frente do nome, vai então utilizar aqui o seguinte comando. Vai utilizar a classe carry, vai colocar um ponto, vai colocar aqui direction, depois ponto, e então você vai colocar aqui a informação. Deixa eu somente vir aqui em cima desse nosso carry e dar um Alt Enter para importar aqui
a nossa classe. Veja que nós vamos ter dois carries aqui, ó. Um que vai ser do Firebase e outro vai ser aqui do Firestore.core no final. Nós vamos pegar esse primeiro aqui, tá? Vou colocar aqui um ponto e colocar aqui a opção de descending para vir em ordem decrescente. Se eu fizer o teste aqui novamente, vocês vão ver que ele vai vir em ordem decrescente, ao contrário aqui para a gente. Então vamos lá, vou clicar aqui em ler dados. E olha só, apareceu primeiro aqui o R, depois o Léo e depois aqui o Johnny. Veja que aqui não apareceu o nome A, porque aqui nós estamos colocando o limite, que vai ser 3, e ele vai pegar somente aqueles itens, aqueles primeiros itens que estão em ordem decrescente, tá? Então o nosso A ele não vai aparecer, porque o nosso A ele iria ser aqui o último, o quarto item, e como nós estamos limitando somente para 3, então ele vai aparecer nesse formato aqui, somente esses 3 documentos, tá bom? Então dessa forma você pode estar trabalhando aqui na sua consulta. Existem vários outros exemplos aqui que eu poderia estar dando. Você pode unir isso daqui com esses outros aqui que nós criamos. Lembrando que abaixo do vídeo eu vou deixar aqui o que significa cada uma dessas nomenclaturas aqui, tá? Eu vou deixar esse link aqui para vocês depois estarem consultando e vendo aqui mais alguns exemplos. E também vou deixar um outro link para que você veja também outros exemplos aqui que o Firebase ele também mostra, tá bom? Mas vai ser todos nesse mesmo formato aqui que nós acabamos de ver. Lembrando que você pode utilizar esse mesmo código em outros métodos onde você está fazendo a leitura de vários documentos. Por exemplo, aqui no nosso O25 nós também podemos utilizar ali o query para fazer as consultas, tá bom? Então agora que nós fizemos todo esse processo, nós podemos agora prosseguir e ir para a nossa próxima videoaula.